Então, boa noite, sejam todos bem-vindos, tá? Hoje a gente vai debater Mateus 18 e Lucas 10, tá bom? Essa aula está sendo transmitida via YouTube e está sendo transmitida ao vivo também via Zoom. Então, a gente vai estudar alguns capítulos que são bem importantes agora no Novo Testamento, tá? Por quê? Cristo já sabe que o seu tempo na Terra está findando. Então, talvez nesse capítulo, principalmente Mateus 18, que a gente vai ver, Jesus ele estava tentando demonstrar que ele era o Messias, diferente do que o que a cultura popular estava pregando. Os judeus sempre esperaram um Messias. Não conseguiram enxergar em Jesus Cristo porque ele era esse Messias diferente do que eles estavam acostumados. E é isso que Jesus Cristo quer evidenciar. E nesse capítulo, em especial, ele quer estabelecer a igreja para que a organização da igreja continuasse e não se perdesse quando ele já não mais estivesse aqui na Terra. Tá bom? Então, Mateus 18 frequentemente é chamado pelos estudiosos de discurso sobre a igreja, ou o discurso eclesiástico. Eclésia significa igreja, reunião, tá bom? E ele pode ser dividido em 3 sessões, 3 tópicos que Jesus Cristo aborda, tá? Primeiro, pessoas no reino de Deus. Então, ele vai falar das pessoas que estão no reino de Deus. O que fazer com os recém-conversos? Como a gente trata os recém-conversos? Como é que a gente ajuda os recém-conversos? Tá? Esse vai ser o primeiro tópico. O segundo tópico vão ser as pessoas, tá? Que já são da igreja, mas que se perderam um pouquinho. Então, como é que a gente ajuda esses que perderam o seu caminho? E o terceiro tópico é pessoas que estão na igreja e que têm um desentendimento. Nunca acontece, né? Dentro da igreja, mas se acontecer de um membro ter um desentendimento com outro membro, o que fazer quando um irmão ofende o outro? Tá? Então, essa última parte vai ser sobre reconciliação e perdão, tá bom? E aí o discurso segue mais ou menos a linha de quando eu, o rei, não estiver mais por aqui, no reino de Deus na terra, é assim que meu reino deve ser administrado, tá bom? Então essa é a linha geral de Mateus 18. Então vamos lá. Mateus 18, 1. A gente já viu que os discípulos ainda tinham dificuldade de entender essa história também no Messias, porque eles viviam naquela época e a cultura era esperar um Messias que fosse libertá-los, tal, até com força física, com exército, do domínio romano. E eles estavam perguntando, quem é o maior no reino dos céus? Tá? O reino dos céus aí pode nem ser uma referência ao reino celestial, ao reino lá de cima. Pode ser realmente uma referência ao reino de Deus estabelecido aqui na terra, tá? Já que era sempre assim que Cristo se referia. Então, na verdade, eles estavam perguntando, quem é o maior dentro da igreja? Ok? Implicitamente, claro, tá? Esse reino terreno, essa igreja terrena deve ser um espelho do reino celestial, ok? Que está nos céus, ok? Eles estavam preocupados de que, se era um reino na terra, quem era mais importante logo abaixo de Jesus Cristo? Como em um governo político, um governo temporal, tá? Eles queriam a hierarquia do reino. Tá bom, é Jesus Cristo e depois, quem é o vice-presidente? Quem são os secretários? Era isso que eles queriam e esperavam do Salvador. Aí, Mateus 18, 2, 4, vocês vão ver que ele chama uma criança. Tá? E aí essa resposta de Cristo deve ter sido um choque para eles. Porque a resposta, se ele dissesse o maior no reino dos céus sou eu, Jesus Cristo, ok, era o óbvio e era o esperado, mas Jesus Cristo não faz isso. Uma criança, nem idade legal tem. É igual aqui hoje, né? A gente
até conversa com as crianças, mas se ela disser, eu vi isso, você, pode ser fantasia, né? Ok? Então, a gente não leva muito a sério uma criança, e naquela época também, nem idade legal ela possuía. E o rei Benjamim já falou sobre isso, porque ele elencou as qualidades da criança em Mosias 3,19. Vocês lembram? Uma escritura bem famosa, tá? Ele diz que a gente deve ser como uma criança, no sentido de ser submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a se submeter ao Senhor, facilmente que confia nas pessoas, facilmente perdoar as pessoas, facilmente amam as pessoas. Era essa a característica que Mosias estava dando. E aí, vê que interessante, porque tornar-se uma criancinha pode fazer uma alusão também a retornar àquele ponto de inocência onde não somos mais tentados, por a gente já ter superado os pecados dos quais nos arrependemos, e com a fidelidade que nós perseveramos e seguimos em frente. Se vocês virem lá em Doutrina e Convênios, seção 29, versículos 46 e 47 diz que Satanás não tem poder para tentar as criancinhas. Então, nos tornarmos uma criancinha pode ser também justamente isso, que Satanás não vai ter mais nem poder para nos tentar com aquele pecado, porque com o arrependimento voltamos para aquele ponto de Satanás não ter mais poder, porque eu já superei aquele pecado, tornei-me inocente como uma criancinha, tá? Como ele fala aí em Mateus 18:3, ele diz, se não vos converterdes e não fizerdes como crianças, ou seja, nesse ponto de inocência que Satanás não tem mais nem poder de nos tentar, porque já superamos aqueles pecados dos quais nos arrependemos, tá? Então, resumindo, esse era o maior no reino dos céus, era o inesperado. Como Cristo é o maior no reino dos céus, ninguém esperava por um Messias daquele jeito, tá? Os apóstolos, eles continuavam pensando na forma de um governo mundano, num governo aqui da terra, tá? E Jesus Cristo estava tentando estabelecer um paradigma novo na mente deles. Olha, vocês não devem pensar como um reino aqui na terra. Jesus Cristo era o próprio inesperado. Ninguém esperava um Messias desse jeito, tá bom? Em Mateus aí 18:3, ele diz que a gente tem que se converter. E no grego significa virar-se, isto é, voltar as costas para alguém, de alguém que não mais se importa com o outro. Então, seria realmente virar as costas para o pecado e seguir na direção oposta do pecado, que é Jesus Cristo. Tá bom? Isso que significa converter em grego. Ok? Aí vocês vão ver que no versículo 6, Cristo já não está mais falando de criança. Ele começa com criança, no versículo 3 aí, ó, no versículo 2, mas no 6 ele já não chama mais criança. Como é que ele chama? Pequeninos. Então, ele não está mais falando de uma criança, tá? Um menor de idade, ok? Ele queria deixar claro que não era sobre uma criança em si, mas sobre aqueles que modificaram sua natureza para serem como crianças. Então, antes ele estava falando de uma criança mesmo. Agora ele está falando daquele que modificou sua natureza para ser como uma criancinha. Porque a palavra é diferente. Até a palavra em grego é diferente. Ok? E eu disse que essa primeira parte do discurso dele, ele está lidando com os recém-conversos. O que a gente faz quando alguém entra na igreja? São os pequeninos. Aqueles que modificaram sua natureza para se tornar como crianças, tá? E aí ele usa no versículo 6 a palavra escandalizar, que no grego é escandalizo, que significa
colocar uma pedra de tropeço ou obstáculo no caminho sobre o qual outro pode tropeçar e cair. Então, é uma metáfora para ofender, ok? Então, quando a gente coloca uma pedra de tropeço e aquela pessoa pode tropeçar, quando a gente coloca uma ofensa e aquele pequenino pode tropeçar, aquele pequenininho na fé pode tropeçar, ok? Isso é o escandalizar. E o que o Salvador disse que devia ser feito com essa pessoa? Quem pode dizer aí no versículo 6? Uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Havia vários tamanhos da pedra de moinho, tá bom? Ela podia ser imensa, medindo 1,80 m, tá bom? Então, talvez do tamanho do nosso presidente do ramo, né? E o peso podia chegar a 300 quilos, ok? Os moinhos, eles eram movidos por tração animal. Então, geralmente, era uma pedra e que essa pedra de moinho era colocada em cima e tinha hastes que eram amarradas a, geralmente, bois. Então, eles iam girando. Uma pedra girava em cima da outra para transformar o grão, triturar o grão e fazer farinha. Tá certo? Então, era um negócio bem pesado mesmo. Tá bom? Flávio Joséfo, que era aquele historiador judeu-romano que a gente vem falando em todas as aulas, tá? E ele era um historiador do 1º século, então, bem pouco tempo depois ali de Jesus Cristo, tá? Ele descreve como sendo um castigo real que os romanos infligiam. Então, era um castigo também da lei romana, amarrar uma pedra de moinho no pescoço e jogar a pessoa no mar. Relata ainda, Flávio Joséfo ainda falando, né, que a pior parte não era o afogamento, então não era morrer afogado, mas a pior parte era não conseguir recuperar o corpo para sepultamento. Resumindo, o indivíduo estava perdido para sempre. Então, talvez é isso que Jesus Cristo faz alusão, que aquele que escandaliza, que faz um pequenino na fé tropeçar, está perdido para sempre. Está, vamos dizer, cavando a sua condenação. Tá certo? Aquele que desvia outros do caminho. E aí o Senhor choca realmente a audiência, quem estava ouvindo o discurso dele, para mostrar a importância de se cuidar de um recém-converso. Tá bom? É interessante notar que essa penalidade também foi repetida pelo Salvador em Doutrina e Convênios 121, 19. E ele desdobra ainda mais essa condenação. Se vocês quiserem ver lá, é só continuar. Doutrina e Convênios 121, versículos 20, 21, 22 e 23. Ele vai falar um pouco mais sobre qual é o destino daquele que faz tropeçar pequeninos na fé. Tá bom? E aí, no versículo 5, dá para ficar claro que o modo como a gente trata as crianças é o modo como tratamos o Salvador. A natureza do Salvador, para todos os efeitos, é como a de uma criança. Então, se eu puder brincar aqui, dizer que o Salvador é o maior crianção de todos os tempos. É por isso que a gente deve se assemelhar a uma criança, porque é a natureza do Salvador, tá? É só vocês pensarem nos atributos do Salvador. Humilde, submisso, né? Fácil em perdoar, fácil em confiar em você, fácil em amar, tá? Então, a natureza do Salvador, em essência, é a natureza de uma criança. E a gente deve ter essa essência da criança, que é a essência do Salvador. Tá bom? Do 7 ao 9, ele vai falar ainda sobre escandalizar. Lembrar da palavra grega, né? Escandalizo, que é servir de pedra de tropeço, é fazer com que outras pessoas caiam. Tá? O Salvador, ele vai pedir aí para nos livrar de qualquer pedra de tropeço em nossas vidas, por mais desconfortável que seja, mesmo que seja tão desconfortável quanto perder um membro ou um órgão.
Você vê aí que ele diz, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta e atira para longe. Ok? Se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Vocês podem cruzar essa referência com Marcos 9, 42 a 48. Versículos 7, 8 e 9. Tá? Porque vocês podem observar a nota de rodapé A do versículo 43, que remete você para a tradução de Joseph Smith. Quando ele vai falar que cortar uma mão, tirar o olho, cortar o pé, é se afastar de amizade, se afastar daqueles que te colocam pedra de tropeço para você cair, tá? Marcos 9, 42 a 48. E a nota de rodapé A do versículo 43 de Marcos 9. Tá? E aí eu separei um trechinho do discurso Hoje é o Dia, de Walter F. Gonzalez, de outubro de 2007, tá? Onde ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer, cortar refere-se não apenas aos amigos, mas a todas as más influências, como programas de televisão, sites da internet, filmes, livros, jogos ou músicas impróprios. Gravar esse princípio em nossa alma nos ajudará a resistir à tentação de ceder a qualquer má influência. Tá bom? Então, é riscar das nossas vidas qualquer má influência, tá? Como ele falou aí, em cortar mão, pé, por mais doloroso que seja, às vezes tem um pecadinho que é gostoso da gente cometer, né? Talvez aquela música imprópria, talvez aquela música com o nome do Senhor em vão, aquele filme impróprio, tá bom? O elder Bruce R. McConkie explicou cortar e arrancar, tá? E ele aplica cortar e arrancar ao processo de excomunhão, era assim chamado antigamente na igreja. Agora, o nome é remoção da filiação da igreja. Quando por alguns pecados nós removemos a filiação da pessoa à igreja. E ele diz o seguinte, a iniquidade dentro da igreja e do reino de Deus na terra não pode ser endossada. Membros não arrependidos da igreja devem ser atirados para longe, usando as palavras da Escritura. Mesmo que essa separação do corpo dos santos seja tão dolorosa quanto a amputação de uma mão ou pé ou a remoção do olho. As falsas doutrinas e as práticas malignas originadas por aqueles de fora da igreja são facilmente identificáveis, tanto por conta de sua natureza, quanto por sua fonte. Mas as mesmas doutrinas e práticas, quando compartilhadas e proclamadas por aqueles do rebanho de Cristo, que, presumivelmente, deveriam estar em harmonia com a verdade, podem mais facilmente afastar o incauto, aquele descuidado. De fato, um dos grandes fatores que contribuíram para a grande apostasia nos primórdios da era cristã foi a falha em cortar os ramos mortos, decadentes e corruptos da árvore do Evangelho. Tá bom? Está no livro dele, que é Comentário Doutrinário do Novo Testamento. Ok? E aí termina aqui no versículo 10 de Mateus 18, a primeira sessão do discurso eclesiástico, o discurso sobre a igreja, tá? Que falava sobre os recém-conversos no reino de Deus. Aí vocês podem ver no versículo 10 que ele fala seus anjos, né? Digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai. Esses seus anjos aí pode ser justamente uma referência ao espírito das crianças no céu. Tá? Pode ser uma referência à existência pré-mortal. Os espíritos dela veem Deus constantemente, estão com Deus. Tá certo? Por isso que ele cita aí seus anjos. Não é anjo da guarda, coisa do tipo. Tá bom? Então, Mateus 18, 11
ele vai se chamar do Filho do Homem. A gente já discutiu o Filho do Homem em Mateus 16, 13, tá? E também na visão de Daniel, em Daniel 7, 13 a 14, tá bom? Era essa figura de Messias que eles esperavam, descendo com poder, causando revolução e por aí vai, tá bom? E aí, ele cita esse versículo da mesma forma que uma criança é maior no reino dos céus. Porque ele diz, eu vou salvar vocês, tá? Não do jeito que vocês pensam, da mesma forma que não pensavam que uma criança é maior no reino dos céus. Eu vou salvar de uma forma totalmente diferente, tá bom? E aí, os versículos que vêm a seguir, talvez seja para ajudar os ouvintes a entender e processar essa nova forma de salvamento. Porque ele vai falar no 11, ele veio salvar o que se tinha perdido, tá? E aí é sobre isso que ele vai discorrer. Mateus 12, ele cita aí 100 ovelhas, né? E era o tamanho mais ou menos típico de um rebanho de ovelhas da época. Então, essa parábola, quando os ouvintes começaram a ouvir, disseram, ok, isso a gente conhece, isso a gente entende, tá bom? Buscar uma ovelha perdida também era um negócio que eles entendiam, era um negócio bem corriqueiro, bem normal para a época. Então, implicitamente, o Salvador ele vai se colocar no lugar desse homem que vai buscar a ovelha. E vê que interessante. Quem pode ler o versículo 12? Então ele diz, ele não deixa todas as 99 e sai pelos montes para salvar aquela que tinha se perdido? E aí, matutando na preparação da aula, eu pensei, e esse é pensamento meu, tá? Talvez o Salvador esteja fazendo alusão direta aos montes onde ele foi salvar a humanidade. Ele foi para o Monte das Oliveiras e suou sangue. Depois ele foi para o Monte do Calvário e entregou o seu corpo mortal para ser crucificado. E por fim, né, a gente vai ao templo e que a gente sempre associa nas Escrituras ao Monte Sião. Então, talvez tenham sido esses montes que o Salvador foi atrás para salvar eu, a ovelhinha que estava perdida. Tá bom? Se vocês virem também, né? O bom pastor, em João 10, vai dizer que dá a vida por suas ovelhas. E deu a vida justamente nesses montes. Então, talvez seja bem isso que o Salvador queria mostrar, tá? Eu separei também uma citação de um escritor famoso chamado G.K. Chesterton, e ele diz, a maneira de amarmos algo é percebermos que a podemos perder. Né? A gente tem até um ditado, né? Só dá valor quando perde, não é isso? Então, a maneira de você amar alguma coisa é talvez você perceber que um dia eu posso perder. Tá? Eu gostei muito também dessa citação. E aí, ó, quando a gente lê o versículo 13, leiam para mim e me digam qual é o sentimento de vocês. Mateus 18, 13. Leiam aí em silêncio e me diga qual é o sentimento. Alegria, ok. Alguém sente diferente? Vocês se consideram a ovelhinha perdida ou as 99 que estão no aprisco? É a pergunta retórica, né?
que não precisa de resposta e a resposta é desagradável, né? Então, a gente que está aqui na igreja se considera as 99 que estão no aprisco, não é verdade? Geralmente. E aí, qual é o sentimento? Pô, ele disse que vai ficar mais alegre por aquela que se perdeu do que eu que estou aqui dentro? Não pode parecer o sentimento do filho pródigo, do irmão do filho pródigo, que diz, pô, pai, eu estou o tempo todo aqui contigo, agora ele chega, gastou toda a fortuna, e aí você faz uma festa, mata um boi cevado, dá o anel na mão dele, né? Não pode ser esse sentimento quando a gente lê esse versículo, né? Mas aí, se a gente pensa mais profundamente sobre esse versículo, a gente chega à conclusão de que todos nós estamos perdidos, ou estávamos perdidos, ou estaremos perdidos num certo ponto de nossa vida. Todos nós seremos a ovelha perdida e vamos esperar por nosso resgate, tá? Então, realmente, a gente deve sentir alegria, porque vai chegar um ponto da vida que eu sou aquela ovelha perdida e o Salvador vai lá buscar. Eu não estarei seguro lá no aprisco com as outras 99, tá? E o Salvador promete que vai atrás da gente, ok? No versículo 14, quem pode ler o 14? Então ele diz qual não é a vontade do Pai. É perder um pequenino, ou seja, perder um desse pequeno na fé como a gente é. Então, qual é a vontade do Pai? Ok, que a gente não se perca. Essa é a vontade do Pai. Não é interessante notar que no Pai Nosso, né, isso está incluído quando ele diz, seja feita a vossa vontade. Qual é a vontade do Pai? Que nenhum pequenino se perca, ok? Que a gente volte à presença dele, tá? E aí, no versículo 14, ele dizendo, a vontade do Pai é essa, que vocês pedem para ser feita, é que nenhum pequenino se perca. Termina essa segunda sessão de sobre como ajudar aqueles que se perderam um pouco, que estavam na igreja e que se perderam um pouco, tá bom? E a partir agora do versículo 15, vai começar a terceira sessão do discurso eclesiástico ou sobre a igreja. E ela vai lidar ou dizer como a gente vai fazer quando surgir desentendimento e ofensa no reino de Deus, tá bom? Quando surgir uma confusãozinha aqui dentro, como é que a gente lida, tá? Quem pode ler o versículo 15? Ok, então vamos esclarecer algumas coisas. Pecar contra ti vem de uma palavra grega que no inglês foi traduzido como trespass. Em português ficou pecar contra ti, mas essa palavra em grego significa errar o alvo, ok? Errou o alvo, tá? Então, essa pessoa errou o alvo conosco, ou seja, pisou na bola conosco, tá bom? E aí pode ir desde um machucado físico, ela te ferir fisicamente, tá? Ou nos ofender. E vocês já viram naqueles filmes americanos, quando tem uma cerca, tem sempre uma placa lá que diz no trespassing. Ou seja, trespass em inglês é invasão de propriedade. Você invade o espaço alheio. Tá bom? Então, às vezes, não é nem culpa do irmãozinho que ele pecou contra ti, ou seja, ele errou o alvo contra ti, ele invadiu o seu espaço, porque aquela é uma regra sua. Você não deixou claro para ele qual era o seu espaço, qual era a sua propriedade. E aí ele invadiu, às vezes nem intencionalmente, a sua propriedade, tá bom? Então é isso que vai se tratar. Esse agora terceiro sessão, essa terceira parte do discurso do Salvador. Então, qual é o conselho?
Ele diz, ó, repreendendo entre ti e ele só. Então, a primeira coisa é chamar a pessoa com todo mundo sozinha. E aí vai conversar. A palavra repreender aí, em outras traduções, em português mesmo, vai parecer como arguir. A gente já viu essa palavra. E arguir em grego, tá? Vai ser um termo legal, que significa examinar, questionando ou interrogando, alegar como prova ou razão, trazer à luz, expor por meio de evidências condenatórias. Então, a gente deve ser claro com essa pessoa no privado, sozinho, em que ponto ela errou conosco, ok? A gente deve dizer com todo, oh, não gostei disso, disso e disso, porque eu me sinto assim, assado, ok? Devemos ser claros, mostrando as evidências, onde ela pisou na bola, onde ela errou o alvo contigo, tá bom? E aí vê aí que a gente geralmente faz o inverso, né? A gente fala para todo mundo, mas não fala para a pessoa. Coitada, né? É assim que a gente age, totalmente invertido ao conselho do Salvador. Tá? Reparar que Cristo ele vai contra a norma vigente da época, porque os rabis diziam que aquele que ofendeu era que tinha que dar o primeiro passo em relação ao ofendido. Aqui não. Aqui Jesus Cristo ordena que o ofendido dê o primeiro passo. Jesus Cristo, mais uma vez, contrariando uma norma. Tá bom? E aí ele diz, se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Tá? Ouvir em grego, akuo, e é aí que vem o nosso termo acústica, tá? Significa prestar atenção, considerar o que está ou tem sido dito, entender, perceber o sentido do que é dito. Não é só simplesmente concordar, ela diz, tá bom, tá bom. Não, ela tem que entender a sua posição, tem que entender por que você ficou chateado ou magoado, tá? Se ela consegue entender, colocar, ver seu ponto de vista, ele diz aí, ganhaste a teu irmão. E no grego, esse ganhaste aí, vê que interessante, a tradução é ganho provindo de evitar a perda. Ou seja, você não perdeu. Resumindo, você ganhou. Você não ganhou nada além, mas você evitou perder. Tá bom? Então, a gente termina por ter uma melhor amizade com aquela pessoa do que antes, quando ela realmente compreende onde errou o alvo conosco. Aí, de amigo, talvez a gente ganhe um irmão, tá bom? Não deixou de ser amigo, a gente não perdeu a amizade, mas ela ficou melhor, ficou mais forte, tá bom? Aí no 16 eles, ó, mas se ela não te ouvir, você leva testemunha. Essa testemunha não é para acusar aquele que te ofendeu. É, eu vi, ela falou. Não, não é para acusar, tá bom? Essa testemunha é da sua tentativa de reconciliação. Então, a testemunha está vendo que você tentou se reconciliar. Além disso, são aquelas pessoas externas que, quando você traz para a conversa, pessoas de confiança, claro, não que vão jogar gasolina já no fogo, né? Elas vão, talvez, fornecer uma perspectiva extra, um ponto de vista diferente da mesma situação. Aí os dois podem começar a pensar diferente, tá bom? Se ainda não ouviu, ele diz, leva para a igreja. A igreja é mais uma instância que pode nos ajudar a reconciliar esse problema, ok? Então, parece que o Senhor nos dá uma ordem de como proceder. Primeiro, sozinho, conversa com a pessoa. Não reconciliando, pode-se ter a ajuda de alguns outros que podem adicionar uma nova perspectiva e ajudar na reconciliação. Não havendo, conversa com o líder da igreja, ok? Ele também, quando fala isso, parece que dá a sensação de estar estabelecendo limites, tá? Porque, veja aí, quando não há reconciliação em todas essas instâncias,
sozinho, com outras pessoas, com a igreja, o que ele aconselha a fazer no versículo 17? Está lá no finalzinho. Ou seja, se afasta dessa pessoa, tá bom? A gente viu que Nefe, por exemplo, teve que se afastar dos irmãos dele. A gente viu também que em Nazaré, né, quando tentaram matar Jesus Cristo, ele saiu de lá escondido e nunca mais voltou para Nazaré. A gente não tem mais nenhum outro relato dele em Nazaré, ok? Então parece que o Salvador estava impondo limites. Ó, não deu, faz isso, isso, não deu, você aí se afasta. A gente às vezes interpreta errado, né, de virar outra face. Não, se aquilo está te machucando, o Salvador não tolera isso mesmo, tá bom? Então, nesse ponto, os apóstolos estavam processando tudo que foi ensinado. Era muito, um Messias diferente, uma criancinha, eu tenho que me tornar como criancinha, né? Ele não vai me salvar desse jeito, eu tenho que reconciliar, né? E aí surge uma dúvida. Se uma pessoa errou o alvo comigo, conversei com ela e ela realmente me ouviu, compreendeu onde me magoou, onde errou comigo, e ela fizer isso de novo, continua a perdoar? É a pergunta que vem a seguir. Então, qual é o limite? Eu fiz tudo isso, a pessoa disse, ok, eu entendi mesmo, me perdoe, tá? O David tem um comentário para fazer? Quer fazer aí, David? Posso? Opa! Acabou a aula agora aqui. Eu vi que você falou um pouquinho antes que quando alguém está fazendo algo que está fazendo mal para nós temos que se distanciar. E às vezes, muitas pessoas elas estão passando por esse momento, né? Algumas pessoas elas têm pensamentos diferentes, decisões diferentes, atitudes diferentes, mas se aquilo realmente está fazendo mal para nós e não está andando no mesmo caminho que nós queremos andar, realmente é melhor se afastar. Por quê? Ainda mais se nós recebemos a resposta do Senhor. Nós ficarmos adiando aquilo, eu vou esperar receber outra resposta, eu vou esperar o Senhor colocar num telão para mim que eu devo tomar uma tal atitude. Pode ser que seja tarde e aquilo possa nos fazer mal de verdade. Não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca, né? Porque isso pode nos prejudicar mais e até nos prejudicar no evangelho. Porque quando nós estamos com pessoas que nos influenciam ou não tendem a pensar, não pensar como a gente, mas seguir um caminho de Jesus Cristo, pode ser tarde e não dá para voltar mais aí. Sim. Muito bom, obrigado, David. É isso mesmo. E ele já tinha falado sobre isso, né? Corta a tua mão, corta o teu pé, arranca o teu olho. Ou seja, não toma parte nessas coisas que realmente estão colocando sua vida, às vezes física e às vezes espiritual, em risco, né? Brigadão, David. Ok? Então, a pergunta agora dos discípulos vai ser, tá, qual é o limite? Ok? Então, nessa época, o senso comum dos rabis, aqueles que ensinavam a Torá, que era a lei do evangelho, né? Era que poderia ser adequado perdoar alguém até 3 vezes. Então, ela pisou na bola, conversou, entendeu, perdoou uma, perdoou duas, perdoou três, depois da terceira, larga a mão. tá certo? Então, aí Pedro, ele tinha isso em mente. Os rabis dizem 3 vezes. Então, para eu não parecer meio que, né, esquisito na frente do Salvador, eu vou chutar mais que o dobro. Aí Pedro diz, no 21, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Era 3, né? Ele está dizendo 7 é mais que o dobro. Estou sendo muito generoso, né? E aí no 22, ok? O Senhor ele vai enfatizar o sentido de perdoar totalmente e todas as vezes que for solicitado, tá? Como o perdão de Deus, que é ilimitado. Imagine se Deus tivesse uma cota para nos perdoar, 7. Né? Assim deve ser o perdão do homem. No original do grego, se escreve 70 vezes e 7. Então, talvez alguns, quando leiam, possam interpretar 70 e 7, ok? Alguns estudiosos defendem essa tradução.
Mas, como está traduzido, parece ser o mais correto que seja a intenção do texto original, porque parece ser uma alusão a Gênesis 4:24. Se quiser ler aí, né? O Senhor diz que os filhos de Lameque serão vingados 70 vezes 7. Não é isso? Então, Jesus vai se posicionar contra o desejo natural do homem por vingança multiplicada por 70, como ele fala em Gênesis 4:24. E ressalta a ambição do homem espiritual de exercer o perdão multiplicado por 70. 70 vezes 7. Tá? Esse é um comentário do estudioso chamado J.H. Moulton. Ok? E a palavra para perdoar aí em grego é aphiemi, que significa enviar para outro lugar, mandar embora, deixar ir, abandonar. O perdão é mais sobre nós do que sobre o outro. É mandar embora a dor, a mágoa de nós mesmos. É nos deixar destituídos do mal que nos foi causado. É fácil? Não, não é. Tá? Para algumas pessoas pode levar 70 anos. Pode levar 10, 15. Mas é o que a gente deve lutar e trabalhar. Perdão é mais uma coisa nossa do que da outra pessoa. Vocês viram quando Jesus Cristo diz para reconciliar com o irmão, o primeiro passo é teu, não é dele. Então, como o Senhor centrou tudo em nós, é a gente que deve decidir perdoar, tá bom? E aí, o Salvador, ele não ia pedir para fazer algo que ele não fez ou faz. Concordam comigo? Então, a gente pode ficar tranquilo, porque para nós, esse perdão também é estendido. 70 vezes 7. Ok? Em Mateus 18:23, o Senhor vai deixar claro que sobre o que ele está falando é o reino dos céus. Tá bom? Isso é o que ele espera da ação das pessoas que querem estar no reino dos céus. A palavra usada aí para rei, no versículo 23, comparada a um certo rei, é a mesma que é usada para Cristo quando o descrevem como rei dos reis. Então, talvez os apóstolos começassem a ligar os pontos quando ele usou essa palavra rei. A palavra para servo também, algumas vezes, é usada para descrever os apóstolos ou discípulos de Jesus Cristo. Então, talvez mais uma fichinha caiu aí para os apóstolos. Opa, ele realmente está falando do reino dos céus. Tá? E aqui no versículo 24 é onde o queixo dos discípulos deve ter caído, onde eles ficaram realmente chocados. Quem pode ler o versículo 24 para nós ainda de Mateus 18? Foi apresentado um servo para esse rei que devia 10.000 talentos. Então, quando eles ouviram isso, eles já devem ter... Por quê? Para nós hoje, mas na época, um talento equivalia a 6.000 dias de trabalho. Um talento, ou seja, eu fiz as contas, 16,44 anos de trabalho. Portanto, 10.000 talentos correspondiam a 60 milhões de dias de trabalho, ou seja, 164,4 anos de trabalho. Então, essa dívida, quando eles ouviram isso, eles disseram, impossível, você não paga essa dívida, nunca. Se você nascesse hoje, você tinha que começar a nascer trabalhando e trabalhar até 164 anos e meio. Eles viviam 30, 40 anos, isso era totalmente impossível de ser atingido. Tá bom? Mesmo hoje em dia, que a gente vive até 80, 100 anos, você não conseguiria pagar uma dívida dessa. Tá certo? Alguns estudiosos alegam que 10.000 talentos equivaleriam a 100 milhões de denários, que era a moeda romana paga por um dia de trabalho.
Isso faria com que a dívida levasse 274 anos para ser paga. Então, de todo jeito, os discípulos disseram impossível. E foi isso que o Senhor apresentou para eles. Aí no 25, né? Ele diz que oferece tudo, né? Ele diz aí, ó, a sua mulher, filho, fosse vendido, você podia hipotecar a sua família e você próprio para trabalhar como servo para pagar essa dívida. Você ia ter que trabalhar ou 164,4 anos ou 274 anos para tentar pagar. Ok? E se quem fosse o detentor ali da dívida, do título da dívida, não quisesse, você era lançado na prisão. Mas o que faz esse rei, esse senhor, no 26? Ele pede misericórdia para esse senhor e chega até a ser ridículo, né? Porque ele diz, ó, no 26, Senhor, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Vai pagar como, bicho? 165 anos de trabalho, tu vai pagar como? Nem que eu tivesse toda a paciência do mundo, né? E aí, nesse caso, podia entrar alguém da sua família que não tivesse dívidas e assumir a tua dívida pagando. A gente já viu isso no Velho Testamento. Era chamado de Goel, ou remidor. Tá? Ele entrava, pagava a tua dívida e agora ele ficava como teu redentor, livrando você da prisão, tá? Ou de ser servo de outra pessoa, caso você não tivesse condições. Aí olha o que acontece no 27, quem pode ler? Uhum. A gente vai analisar esse versículo, mas o que é interessante, ó, é que ele diz aí, ó, movido de íntima compaixão. A palavra grega traduzida para isso é splanchnizomai. A gente usa hoje na medicina, quando a gente fala de splanquinologia, é o ramo da anatomia que estuda as vísceras, as partes internas, tá? Então, essa palavra em grego, tá? Ele dizia e é traduzido como movido de íntima compaixão, porque era como se estivesse revirando as partes internas. Literalmente seria ser movido pelas entranhas. Por quê? Porque eles achavam que as vísceras era a sede do amor e da piedade. Não é como hoje que a gente coloca no coração. Não, eram os intestinos, era fígado. Isso é que era a sede da emoção de amor e piedade. Por isso que ele diz aí, foi movido pelas entranhas, tá? Então, lembrar que a palavra perdoar, que ele diz aí, ó, perdoou-lhe a dívida, em grego significa deixar ir, mandar ir embora, ou seja, a dívida sumiu. Acabou a dívida de 164,4 anos de trabalho, acabou. O Senhor, compassivo, apagou, acabou com isso, tá bom? E aí no 28, aquele servo sai todo faceiro, perdoado, e tem alguém que deve para ele quanto? 100 denários. Esse valor correspondia a aproximadamente 100 dias de trabalho. Dá para pagar, não dá? 100 dias de trabalho ali, com 3 meses e meio, você paga. É um valor tranquilo, dá para pagar. Tá? E aí no 29, ele usa a mesma linguagem do 26, que ele diz, ó, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, sê paciente comigo e tudo que pagarei. Compara com 26. Não foi isso que ele fez com o Senhor? Ou seja, o cara fez a mesma coisa que ele tinha feito para o rei, para o seu Senhor. Só que aí, ó, como é que é a resposta dele? Ele não permitiu nem que o cara se hipotecasse para pagar a dívida. Para o cara servir como servo. Ele fez o quê no versículo 30? Lançou na prisão, tá? Olha a diferença. E aí no 32, ó,
eles foram contar para o rei o que é que tinha acontecido. Aí no 32, o Senhor chama e diz o que que ele chama o servo. Servo malvado. A palavra aí para malvado é a palavra que, se fosse traduzida literalmente, é o que causa dor e problema. Ok? Então, o servo que causa dor e problema. Esse servo havia causado dor para aquele conservo dele, tá? Para o devedor, e causado problema para si mesmo. Tá? Porque agora o que que vai acontecer? E aí a gente pode comparar com a ação do pecado, sabe? Quando a gente é malvado, ou seja, quando a gente comete pecados, quem sofre? A outra pessoa e a gente, tá? A gente causa dor e problema. Aí você vai ver aí que o Senhor vai entregá-lo aos atormentadores. A gente roga também no Pai Nosso por isso, né? No 33 ele diz: não devias tu igualmente ter compaixão de teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? No Pai Nosso a gente não diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Ele diz, é a mesma coisa. Você devia ter compaixão, como eu tive compaixão contigo. E por causa disso eu vou te entregar para os atormentadores. Vejam aí, ó, e repara que a misericórdia, a lei da misericórdia, vem primeiro do que a lei da justiça. Qual era a justiça? Não pagou, prisão. Era o normal, é o que a justiça exige. Mas a misericórdia veio primeiro. E é para a gente também, a misericórdia vem primeiro. Só que se a gente se recusa à lei da misericórdia, por conta de nossas ações, como esse servo recusou, não oferecendo misericórdia, aí vai entrar totalmente a lei da justiça. Tá? Por isso que ele diz aí, foi entregue aos atormentadores. Ok? Lembrar que em Doutrina e Convênio 64:10, escritura famosa, diz: eu, o Senhor, perdoo a quem quero perdoar, mas de vós é requerido que a todos perdoeis. Ou seja, temos que perdoar sempre. Perdão é uma coisa nossa, não é do outro. Tá bom? O Senhor não chamou o cara de malvado quando ele estava devendo, tá? O Senhor não chamou o servo de malvado quando ele não podia pagar, mas chamou de malvado quando ele não perdoou, quando ele causou dor e sofrimento por não perdoar aquele que devia 100 denários. Tá certo? Eu mandei até um discurso para vocês, né, do Jeffrey Holland, de Sede vós perfeitos, no final, ok? De outubro de 2017. Deem uma lidinha lá. Aí no versículo 35, é a máxima ou é a moral da história. Então eu posso perguntar, quantas vezes então eu devo perdoar? Né? E a resposta vai ser tantas quantas eu desejar ser perdoado por Jesus Cristo e pelo Pai Celestial. Eu só quero ser perdoado 2. Ok, então só perdoe 2, mas eu acho que não é a melhor decisão, tá bom? Mas quanto eu devo perdoar? Até 7? Não. Quantas vezes você necessitar ser perdoado, você perdoa as outras pessoas. Então, é perdoar, perdoar e perdoar, tá bom? O perdão, mais uma vez, eu digo, é um poder que está nas nossas mãos e não nas mãos do outro, tá bom? Agora vamos para Lucas. Lucas capítulo 10 vai continuar mais ou menos na mesma vibe aí de Mateus 18. Cristo sabia que não estaria por muito mais tempo na terra, estava estabelecendo o reino dele, já tinha chamado os 12 em Lucas 9, e agora ele vai chamar mais homens para liderar a igreja. Ele vai chamar agora os 70. Está aí no versículo 1, Lucas 10, 1. Esses números ecoam o que foi feito no Velho Testamento, quando Moisés chamou 12 príncipes, um de cada casa de Israel, para governar,
tá bom? E ele também chamou 70 anciãos para ajudar a governar o povo de Israel, tá certo? E parece haver um número, o número 70 parece ter um simbolismo com as nações gentias. Se vocês olharem Gênesis 10, vai falar das gerações dos descendentes de Noé. Se você contar lá, vai dar 70, ok? Então, parece que esse número 70 está ligado às nações fora da casa de Israel, ok? Então, os apóstolos, 12, seriam para a casa de Israel e os 70 para todas as outras nações. Vejam aí que esse simbolismo também permaneceu hoje em dia. Abram rapidinho, Doutrina e Convênios, 107, 25. O que que diz? Doutrina e Convênios, 107, 25. Se eu li Junto aqueles, olhei. aos gentios e em todo o mundo. Parece que conserva a ideia de plenitude do número 7. Todo, completo. Ok? Então, para os gentios e para todo o mundo. Tá bom? Alguma dúvida, pergunta? Então, no versículo 2, eles devem ter entendido imediatamente o que Cristo está falando, porque numa plantação, quando tudo estava maduro na mesma época, precisava-se de mais trabalhadores, tá bom? Então, a seara, o campo, para ser colhido, é muito maior depois da restauração, porque é o campo de agora, da vida mortal, e o campo do mundo espiritual. Então, o campo está maior ainda. Mais trabalhadores são necessários, tá? E no versículo 3, o que que ele fala para esses 70? Quem pode ler aí para nós? Eu acho que não é muito legal você falar isso para quem tem um novo chamado, né? Ó, estou mandando você como uma ovelha para o meio dos lobos. Não era essa a ideia que eles tinham, tá bom? Essa é uma ideia nossa hoje. Tudo bem, levava um certo perigo, sim, mas basicamente aí o que eles estão entendendo quando viram isso é que a ovelha era símbolo da casa de Israel. E os lobos eram símbolo de que nações? A gente acabou de discutir nos 70, os gentios. Então, eu estou te mandando como cordeiro da casa de Israel para pregar para as nações gentias. É por isso que em Isaías, quando ele profetiza, e a gente só associa ao milênio, que a ovelha e o lobo deitarão juntos. Ou seja, casa de Israel com gentios estarão juntos e em paz no reino de Deus. Então, não era algo só para o milênio, era algo para acontecer naquela época e agora. Casa de Israel e gentios juntos, deitando juntos. Tá bom? Quem quiser conferir isso, está em Isaías 11, 6 e Isaías 65, 25. Tá bom? No versículo 4, ele diz, não leveis bolsa. Bolsa era onde você guardava o dinheiro. Não leveis alforge. Alforge é onde você guardava comida. Nem sandálias. Sandália era símbolo de riqueza material ou de coisas materiais. Você não tinha hoje a Havaiana, né? Como a gente tem hoje aí em qualquer mercado, qualquer um compra uma Havaiana, aquela com solado azul, né? E a parte branca em cima, com um preguinho embaixo. Não, era bem difícil, tá? Você ter calçados para os seus pés. Então, simbolizava coisa de riqueza. E a ninguém saudeis pelo caminho. É estranho, né? Hoje nós, a gente pensar nisso, não podia nem dar um oi para quem passasse pelo caminho, não era isso, tá? É que aí saudar, geralmente, eu até fui procurar no grego, né? Não era só, opa, tudo bem?
e continuar teu caminho. Diz o seguinte: saudar na época não era meramente um pequeno gesto e poucas palavras, mas geralmente abraços, beijos, conversa, passar um tempo juntos, o que frequentemente atrasava uma viagem por conta dessas saudações. Então, o que o Senhor estava dizendo não é para não dar oi, é não perca tempo pelo caminho. Vocês têm uma missão. Então, os missionários hoje têm esse mesmo conselho. Você não perde tempo. Não fica de trololó com membro, porque é um tempo sagrado do Senhor. E era isso, tá? Que eles eram instados a fazer. Eliseu também deu o mesmo conselho para o servo dele, Geazi, tá? Quando ele mandou levar o cajado dele para o filho da viúva que tinha morrido, eles não conversam com ninguém, não saudeis ninguém, porque geralmente atrasava uma viagem, tá bom? No versículo 6 ele diz, ó, você deve proclamar a mensagem do evangelho naquela casa, proclama ali para elas, tá bom? Se eles não aceitarem, tudo bem, a mensagem de paz volta para vocês e tudo certo. No versículo 7, o Senhor diz, ó, que eles vão receber por esse trabalho. Vão receber comida, vão receber bebida. Os missionários não recebem hoje comida de nós, eles têm a casinha deles, têm as necessidades básicas deles mantidas pela igreja, porque ele diz, não é caridade não que a gente está fazendo, pois digno é o obreiro do seu salário. Então, vocês estão recebendo é porque eles reconhecem a importância da mensagem que vocês estão trazendo, tá bom? Não fique de caridade mendigando de casa em casa, é isso que ele diz aí, você não vai mendigar, não é nenhum favor, tá certo? Vocês devem aceitar porque é fruto do bom trabalho que vocês estão fazendo. No versículo 9, ele deu o mesmo mandamento do que ele fazia, curar os enfermos, tá? E dizer que o reino de Deus já estava na terra, Cristo já estava na terra, então o reino de Deus já estava ali na terra. Essa era a mensagem dos 70, que é a mesma mensagem de hoje, proclamando o evangelho, né? O reino de Deus está na terra e ele voltará. Naquela época, ó, o reino de Deus está na terra e ele vai vir aqui pregar para vocês. Talvez até em vida, na vida dele mesmo. Tá bom? No versículo 10 e 11, a gente aí missionário gosta de usar isso para dizer sacudi o pó dos vossos pés. Não, eles não têm autoridade para isso, a gente não tem autoridade, e talvez isso seja até mais simples do que o que a gente coloca, tá? Ele diz aí, ó, independente do povo aceitar ou não, vocês vão continuar pregando a mensagem, tá? É o que talvez hoje a gente diz, ó, sacode a poeira, dá a volta por cima e continua. Sacode o pó dos vossos pés e, ó, parte para a próxima. É isso que ele está dizendo aqui. Outra interpretação é, naquela época, as estradas não eram asfaltadas, tá? Eram tudo de terra, eles andavam com sandálias abertas, às vezes até descalço, e acumulava pó no pé deles. E aí, quando se chegava numa casa para demonstrar hospitalidade, eles lavavam os pés daquele convidado. Então, se eles tinham pó nos pés, é porque ninguém recebeu para lavar os pés deles. Ou seja, não aceitaram a mensagem que eles tinham. Seria um testemunho contra o próprio povo, porque os pés deles continuaram sujos, porque ninguém deixou-os entrar na sua casa. Tá bom? E aí ele vai citar consequências para essas cidades que não aceitaram. E ele vai citar algumas cidades, aí ele vai dizer Corazim e Betsaida. Corazim era um exemplo de religiosidade judaica, era uma cidade bem religiosa. Tinha sinagoga, eles cumpriam com uma tradição judaica que era chamada de mikvah, que era um banho simbólico, tá? Eles liam a Torá, ou seja, se tinha alguma cidade que ia ser exaltada, na cabeça dos judeus era aquela, Corazim, tá bom? O mesmo com Betsaida. Betsaida era onde morava Pedro, André, Filipe. Eles viram o milagre da alimentação dos 5.000. Cafarnaum, que ele fala aí também,
né? Foi o local adotado como lar por Jesus, era a casa de Mateus e viu vários milagres, foi onde ele pregou na sinagoga. Então o Salvador diz, ó, Tiro e Sidom se saíram melhores do que estas cidades em crer nele como Salvador e Messias. Nessas cidades que eram o exemplo máximo de religiosidade, Tiro e Sidom, que não era uma cidade pagã, tá? Se saíram melhor do que essas cidades que viviam religiosamente ali nas Escrituras. E aí, essas cidades, Tiro e Sidom, é onde fica ali o Líbano, é na costa ali do Líbano, tá bom? E o povo de Sodoma, que ele cita aí, não viu nada disso. Nada do que essas cidades presenciaram. E aí, por isso que o Salvador diz, para essas cidades eu vou exigir mais do que para Sodoma, porque Sodoma não viu nada do que vocês estão presenciando. Tá? Não tiveram um Messias andando no meio deles, como essas cidades tinham, e rejeitaram o Messias. Tá bom? Então, algumas vezes a gente age assim. A gente acha que está seguro porque está na igreja, porque a gente já nasceu na igreja, porque a gente, sei lá, já fez missão, ou porque a gente é parente de tal pessoa, minha família é tradicional na igreja e por aí vai. Aí é que a gente tem responsabilidade maior ainda, porque a gente já tem muito mais conhecimento, a gente já viu muito mais coisas, tá bom? Dúvidas até aqui? No versículo 17, os 70 vão voltar faceiro aí para o Senhor. Vocês veem, ó, voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. E o nome aí, né, simbolizava realmente a presença de Cristo. É isso que é o nome de Cristo. Então, quando a gente toma o nome de Cristo, a gente toma também o trabalho de Cristo, que é o trabalho de salvação. Isso que é tomar sobre nós o nome de Cristo. Tá bom? No 18, ó, o Salvador, olha que interessante, talvez esse versículo passe despercebido. O que o Salvador fala para eles? Então, eles, a alegria que vocês estão sentindo é alegria que é quase comparável com a alegria que eu senti quando Satanás caiu dos céus. Então, toda vez que vocês expulsam demônios, é como se Satanás estivesse caindo todo dia mais um pouco, sendo expulso todo dia mais um pouco. E ele fica também faceiro junto com esses 70. Porque ó, no 19, aí ele vai dizer, tá, que dá poder, ou seja, autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ou seja, a autoridade que eu estou dando para vocês, para lidar com os servos de Satanás, que são as serpentes e escorpiões, é maior do que a autoridade que ele tem. Tá? E aí é bem interessante, né? Que no 20, ele diz, ó, mas não fica faceiro por causa disso. Antes, é legal você ficar alegre. Eu também fiquei quando Satanás foi expulso dos céus, mas alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. É o que a gente chama de livro da vida, ok? E aí imaginem o livro da vida como um censo. Por que a gente faz censo aqui no nosso país hoje? Para saber quantos somos. Então, o livro da vida é um censo celestial. Conta a população dos céus. Então, esses 70 estavam inscritos no censo, ou seja, no livro da vida, contados como população dos céus. E é isso que a gente faz, né? A gente quer ser inscrito no livro da vida, tá bom? E aí, ó, é o único lugar que diz que Cristo ficou feliz. Em outras passagens diz que ele chorou. Mas no versículo 21, naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito, tá? E não é mais nem, em algumas traduções, ele diz, com o Espírito Santo. Então,
dá a entender que Jesus ficou alegre junto com o Espírito Santo, e ele ainda envolve uma terceira pessoa nessa alegria. Qual é? O Pai. Então, a Trindade inteira, a divindade inteira, fica alegre, tá? Com esse trabalho de salvação. A Gabi até falou que o presidente citou que os céus estavam em festa, né? Quando uma pessoa entra. E é basicamente isso. A palavra aí traduzida para alegrar vem da raiz de uma palavra que significa saltar, pular. Então, realmente estão dando pulos de alegria com esse trabalho de salvação, com Satanás caindo um pouco mais cada dia, tá bom? No versículo 23 e 24, ele diz, muitos profetas do Velho Testamento desejaram, ele diz, profetas e reis desejaram ver o que vós vedes. Esse desejaram aí podia ser traduzida como estavam prontos para ver o que vocês estão vendo, tá? Então, nós também vivemos num maravilhoso tempo, onde a gente está vendo templo para tudo que é lugar, onde a gente está vendo a salvação ser escancarada assim, para todas as pessoas, a obra se acelerando, isso daqui que vocês estão vendo, sendo transmitido pela internet, YouTube, Zoom, presencial, jamais, sei lá, 10 anos atrás a gente ia pensar em algo assim. Então, hoje no ônibus, você pode estar assistindo sua aula do Instituto, não perder nada, ok? Isso é uma ínfima fração, tá bom? Então, muitos queriam ver o que a gente está vendo agora, e às vezes a gente nem liga, né? A gente tem uma capela aqui em São Bento, a gente tem o evangelho sendo ensinado aqui, a gente às vezes, né, toma isso por garantido. A gente consegue apreciar isso? Então, talvez seja a nossa pergunta. Eu estou conseguindo demonstrar minha gratidão por essas coisas que esses profetas e reis ansiaram, estavam prontos para ver e não viram, e eu estou vendo agora? Né? No versículo 25, vai chegar um doutor da lei, ou seja, era um cara que realmente conhecia a lei. Aí diz, tentando Cristo. A palavra traduzida para tentar, tá? Significa provar, testar. Ele queria testar Jesus Cristo. Aí no 26, Jesus diz, amigão, você é que é o expert na lei, né? Então, o que está escrito lá? Diz para mim, você aqui. E aí a resposta que vem realmente é de um expert, porque ele vai citar escrituras em Deuteronômio e Levítico. Aí ele vai dizer, deve amar o Senhor sobre todas as coisas. E aí ele ainda diz, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí no 28, Jesus Cristo diz, ok, então é isso, vai lá. Vai lá e faz. Né? Mas aí no 29, ele, porém, querendo justificar-se. A gente usa justificar, parece que ele fez alguma coisa errada e agora ele está se justificando. Não. Justificar no grego aí significa mostrar, exibir evidências ou evidenciar alguém como sendo justo, tal como é e deseja ser considerado. Então, ele queria mostrar que ele era justo e que o Salvador reconhecesse assim. É como se ele estivesse dizendo, é claro que eu sei a resposta, mas o que eu realmente quero saber é quem é meu próximo, pois amar a Deus eu já sei, porque está lá escrito. Mas quem é meu próximo? E aí que ele faz a pergunta, tá? No versículo 29. E quem é meu próximo? Tá bom? A gente vai estudar a parábola, como ela está, tá? E aí, nos minutos finais, a gente pode interpretar de uma forma mais simbólica essa parábola, tá bom? Que não é como está escrito, mas muitos cristãos nos primórdios da igreja interpretavam assim, tá bom? Então, no versículo 30, quem pode ler para nós?
Ok, beleza. Essa é a introdução à história. Então, ó, Jericó tem de distância 32 quilômetros a leste de Jerusalém. Dá cerca de 7 horas de caminhada, tá bom? Muitos peregrinos ainda fazem esse trajeto hoje, de Jerusalém para Jericó. E há uma grande diferença de altitude. Jerusalém é a parte mais elevada da Cidade Santa e Jericó é a parte mais baixa da Cidade Santa, tá bom? Era uma jornada perigosa, ok? O texto diz que esse homem estava quase morto, a ponto de quem passar não sabia se ele estava vivo ou se estava morto. Também diz que esses salteadores despojaram. Vocês sabem o que é despojar? Não, isso é despejar. Mas despojar, em inglês é stripped him of his raiment. Ou seja, tiraram as suas vestimentas. Então, os salteadores arrancaram a roupa dele. Ok? Tenho tudo isso em mente para a interpretação que a gente vai fazer daqui a pouco. Tá certo? Então, quando Jesus cita o sacerdote e o sacerdote passa, olha, o levita passa, olha, ok? A multidão deve ter pensado, esses são os mocinhos da história, vão, né, salvar o cara. E aí eles devem ter se decepcionado com o resultado. E aí ficou todo mundo tenso para ver o que vinha, ok? No 31, vocês veem aí que, né, o sacerdote podia até ter uma desculpa. Ele não podia tocar num corpo morto ou em fluidos corporais, porque senão seria considerado impuro de oficiar no templo. Então, o povo até, pode ser, mas repara que era de Jerusalém para Jericó, então ele não estava indo para o templo. Ok, mas podia ser a desculpa. No 32, é um levita. Embora todo sacerdote fosse um levita, nem todo levita era um sacerdote. Tá? O povo, então, deve ter pensado, o levita aí vai ajudar, porque não é o sacerdote, mas não acontece isso. Aí o povo, quem estava designado para representar a lei, compaixão, Deus, não ajudou aquele pobre infeliz, um homem, ele não falou quem era. Tá? E aí, nesse ponto da parábola, o povo pensou, ok, é mais uma crítica de Jesus à liderança religiosa. Beleza, tudo bem, tá? Então, talvez a próxima pessoa vá ser um judeu comum, não vai ser um líder religioso. Essa que é a surpresa da parábola, vai ser um judeu comum. E eles estavam meio que talvez esperando isso. O intuito da parábola não é a gente julgar o sacerdote ou o levita, tá bom? Mas é colocar-se no lugar deles. Por exemplo, eu tenho desculpas para não ajudar? É perigoso demais? É meu único dia de folga? Alguém vai ajudar? Eu não sei como ajudar? Essas são as nossas justificativas hoje. E a gente, às vezes, está agindo como esse sacerdote ou como esse levita. Então, não vamos julgá-los, vamos julgar a gente, né? Pode. Aham. Aí tá, eu, espertão, fui, em vez de levar vinho, eu levei água aqui dentro do barril, e assim por diante, né? Assim, tiveram vários espertões, quando eu abri o barril para tomar o vinho gostoso, só saiu água, eu não teve essa ideia. Ok. Então eu peguei justamente assim, como a gente falou aqui no seminário, e aí os jovens, né? Os jovens assim, eles... isso dá para comparar com o plano de salvação, acho que talvez você tenha lá fazer essa comparação ainda. Sim. Né? Não vou atrapalhar bastante, mas dá para comparar. Eles mesmos associaram sozinhos, quando a gente não faz as coisas esperando que alguém vá fazer. Né? Então dá para toda essa história. Muito bom. A gente vai comparar e você me ajuda. Daqui a pouquinho, nos minutos finais, a gente vai comparar. Tá? Obrigado pela opinião, Emerson.
E a gente, às vezes, além de julgar o sacerdote e o levita, a gente julga o homem, dizendo, pô, era uma viagem que já sabia que era perigosa, o cara vai descer sozinho, né? Vai talvez levar alguma riqueza, então é culpa dele mesmo. Não é isso que a gente faz com nós próprios aqui em nosso meio, mas também arrumou para a cabeça. Foi ele mesmo que quis, que procurou. Mas, credo, né? Talvez essa seja a nossa desculpa para não ajudar. É, bem feito, caiu porque já sabia e fez, né? Talvez. Mas vamos lá. Imagina agora o choque da plateia quando Jesus começa o versículo 33. Quem pode começar? Ok, então a multidão na hora diz, putz, agora é que ferrou tudo. Chegou a pior pessoa da face da terra. A pior nação chegou. Disse, agora é que o cara está lascado mesmo. Se ele já estava lascado, meio lascado, agora estava lascado e meio, porque chegou um samaritano, né? Então, os judeus eles já nutriam essa antipatia por Samaria faz tempo. Por quê? Samaria foi um lugar que ficou misturado judeu, que não foi para o exílio babilônico, além de ter soldados babilônicos e povo babilônico que foram mandados para lá para povoar a terra. Então, terminou judeu, que não foi levado para o cativeiro, se casando com esses babilônios, e eles eram considerados um povo que tinha quebrado o convênio, se casando entre eles. Tá bom? Então, eles não toleravam os samaritanos. Aí no 27, desculpa, Mateus 18, 27, a gente falou em íntima compaixão, que foi movido às suas entranhas. É isso que esse samaritano experimenta agora, tá bom? No versículo 33, moveu-se às entranhas dele, tá? Que era o centro da emoção. Aí vocês veem que ele cuida do cara, coloca no cavalo, leva para a estalagem, e olha o que é interessante, no 35, ele parte só no outro dia, ou seja, ele fez tudo que aquele sacerdote e levita não fizeram e fez muito mais. Ele ficou lá com o cara e só foi embora no outro dia, tá? E o dinheiro que ele deu aí no 35, alguns estudiosos dizem que era suficiente para pagar uma estalagem por 2 a 3 semanas, ok? Ou seja, ele fez muito mais do que o necessário. Alguns do povo já deviam começar a associar com Jesus Cristo. Porque se vocês virem lá em João 8:48, eles vão chamar Jesus Cristo de samaritano. Eles têm demônio, é um samaritano. Sabe? Então, Cristo agora volta para aquele doutor da lei e não vai perguntar mais quem é o próximo. Ele vai inverter a pergunta para o doutor da lei. Ele vai dizer, de quem você está sendo próximo? Quem você está tratando dessa forma na história? Esse é o seu próximo. E aí o doutor da lei não quer nem falar samaritano. Vejam aí no 37. Ele podia ter dito o samaritano. Não, ele diz, o cara que usou de misericórdia para com ele. Tamanha era inimizade. Esse foi a resposta. Tá? Tradicionalmente, na lei, o próximo era da casa de Israel. Quem não era da casa de Israel era considerado estranho. Era assim que eles se relacionavam. Então, Cristo, mais uma vez, vai revirar todo esse conceito. Ele vai dizer que o próximo, agora, é todo mundo. Tá bom? Todo mundo é o próximo. E aqui a gente pode extrair mais níveis de significado, de acordo com um artigo que eu mandei para vocês, de John W. Welch, que foi publicado em 2007 na Liahona. Então, vamos lá. Vamos só voltar um pouquinho para a gente ver aí, ó, no versículo 30... versículo 30. Descia um homem. Os antigos cristãos comparavam esse homem a Adão. Ok? Então, o homem seria um símbolo de Adão. Essa relação pode ter sido mais evidente nas línguas antigas. Por quê? Eu falei para vocês, quando dei aula do Velho Testamento,
Adão é quase que um sobrenome, significa homem. Para ser mais preciso, homem da terra vermelha. Então, é um símbolo para todo mundo da humanidade. Então, esse homem era Adão, um símbolo para todos nós, tá bom? Descia. O antigo escritor Crisóstomo viu nessa frase a descida de Adão do jardim do Éden para este mundo, da glória para o mundano, da imortalidade para a mortalidade. E vejam aí que o homem desceu intencionalmente, o homem sabia para onde estava indo, conhecendo os riscos que estaria sujeito na jornada. Ninguém forçou esse homem a descer para Jericó. Ninguém forçou Adão, a humanidade, a descer para esta terra. Eles fizeram intencionalmente, para que pudéssemos ser felizes. Adão caiu para que os homens existissem. Os homens existem para que tenham alegria. Tá bom? De Jerusalém. Devido à santidade da cidade-templo sagrado, os cristãos primitivos prontamente viram nesse elemento o conceito de que a pessoa tinha descido da presença de Deus, como Adão, né? Para Jericó. Jericó foi prontamente identificada como sendo este mundo. Eu falei para vocês que Jerusalém era o lugar mais alto e Jericó fica 250 metros abaixo do nível do mar. É a cidade mais baixa do mundo, tá bom? Caiu. Então, aqui é fácil ver uma alusão ao estado mortal decaído e à triste situação do indivíduo em decorrência do pecado. Então, é a queda aí de Adão da humanidade, tá bom? Nas mãos de salteadores. Os salteadores ou ladrões eram vistos como o diabo e as forças satânicas, maus espíritos e falsos mestres, tá? E aí a palavra, ele não usou a palavra para ladrãozinho comum. Salteador era aqueles que se organizavam numa sociedade maligna e agiam de modo deliberado e bem planejado, como as hostes de Satanás nesse mundo. Vejam aí que despojado, na tradução em português, foi destituído de roupa, tiraram as roupas dele, tá? Os assaltantes aparentemente queriam a roupa de viajante, porque não há menção de nenhuma outra riqueza ou bem que pudesse estar levando consigo. O que o Senhor deu quando expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, do paraíso? O que o Senhor deu para ele? Deu roupa. Deu o? A gente usa. Deu o garment. Tá? Que era um símbolo da autoridade do sacerdote. Parece que era isso que Satanás estava indo atrás, dessas vestimentas de Adão caído. Tá bom? As feridas. Esse termo era visto como uma representação das dores da vida, das aflições da alma, da agonia decorrente de vários pecados e vícios. E olha que interessante, como é que o cara estava? Estava meio... Que diz a escritura aí? Meio morto. Os salteadores partiram, deixando o indivíduo precisamente meio morto. Em grego, se vocês olharem, realmente significa meio morto, tá? Podemos ver nesse detalhe uma alusão à primeira e à segunda morte. A pessoa tinha caído, tornando-se sujeita ao pecado, e sofrera a primeira morte, tornando-se mortal. Mas a segunda morte, a separação permanente de Deus, ainda podia ser evitada. Por isso que ele estava meio morto, tinha sofrido uma morte, caído, saído da presença de Deus. Ok? Aí vejam que o sacerdote diz, no 31, e por acaso. A chegada do sacerdote foi ocasional e não o resultado de uma busca inconsciente. Foi um acaso do destino, tá bom? Certo sacerdote e, de igual modo, também um levita. Então, o sacerdote era uma representação da lei de Moisés. A lei de Moisés não tinha poder para salvar, porque a lei era um símbolo daquele que tinha poder para salvar, que era Jesus Cristo, e eles não reconheceram. O levita
era uma representação dos profetas do Velho Testamento, cujas palavras o Senhor viera a cumprir. Veja a diferença aí, que o sacerdote, ó, no 31, vendo-o, passou de largo, passou longe. O levita, ó, o que que faz? Ele ainda chega ao lugar. Aquele levita, ao menos, aproximou-se para ajudar. Chegou e viu. Pode ser que ele quisesse ajudar, mas talvez se considerasse indigno de ajudar. Tampouco tinha o poder de salvar uma pessoa agonizante. Então, os levitas, os profetas em si, não podiam salvar aquela pessoa. Tá? Aí vem o samaritano. Os antigos escritores cristãos, sem exceção, viam o bom samaritano como uma representação de Cristo. Da mesma forma que o samaritano não é da Judéia, Cristo não é deste mundo. Ou seja, da mesma forma que um samaritano não era um judeu, Cristo não é deste mundo. Como Nazaré fica do outro lado do vale, ao norte de Samaria, esses dois lugares poderiam facilmente ter sido considerados como sendo um só, que ia de viagem. Então, aparentemente, o samaritano, que representava Cristo, estava deliberadamente procurando pessoas que necessitassem de ajuda. O sacerdote foi um acaso do destino. Aqui não, ele ia de viagem para aquele lugar, foi intencional. Compaixão, tá? O samaritano representa Cristo divinamente compassivo, que sofreu, como diz em Alma 7:12, para que se lhe encham de misericórdia as entranhas, para que suas entranhas sejam movidas, como a gente já viu, palavra grega, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo de acordo com as suas enfermidades. Aí diz aí que atou-lhe as feridas, não foi? Atou-lhe as feridas, no versículo 34, tá? Alguns cristãos primitivos disseram que as ataduras representavam amor, fé e esperança, que são laços de salvação que não podem ser desfeitos. E nós, santos dos últimos dias, ainda vemos nisso, tá? Os convênios. É isso que nos ata ao Senhor. Óleo. Crisóstomo viu isso como uma santa unção, que pode referir-se a várias ordenanças do sacerdócio, a cura de enfermos, ao dom do Espírito Santo, frequentemente simbolizado pelo óleo de oliva ou a unção de um rei ou rainha. Foi com isso que ele ungiu aquele corpo quebrado. O vinho. Alguns compararam com a palavra de Deus, algo que dói, mas purifica, jogar álcool na ferida, né? E ele era usado como desinfetante. Então, é como a palavra de Deus, algo que dói, mas purifica. E alguns outros antigos cristãos associavam ainda o vinho ao sangue de Cristo, simbolizado pelo sacramento, tá? O vinho expiatório pode doer a princípio, mas seus efeitos logo proporcionam uma paz curadora, ok? E aí, esse samaritano coloca no próprio cavalo. Cristo, cumprindo a profecia, toma sobre si nossas enfermidades. Então, o animal do samaritano simbolizava o corpo de Cristo. O fato do homem ter sido colocado sobre o animal do samaritano talvez seja uma representação de que Deus se tornou carne, tomou sobre si os nossos pecados e sofreu por nós. A estalagem. Para os antigos cristãos, esse elemento prontamente simbolizava a igreja. Uma estalagem à beira do caminho não é o destino celeste, mas um auxílio necessário para ajudar o viajante a alcançar seu lar eterno. Cuidou dele. Ele não entregou rapidamente a pessoa ferida aos cuidados do hospedeiro, mas ficou com ele nas horas de escuridão. Passou a noite com ele, e é assim que Cristo faz conosco, nas nossas horas mais escuras. No outro dia é que ele partiu. No outro dia, os comentaristas antigos viram o conceito de que Jesus se levantaria de entre os mortos na manhã da ressurreição. Depois de sua ascensão, ele deixou o viajante aos cuidados da igreja. O hospedeiro ou estalajadeiro
se referia a Paulo e aos outros apóstolos e seus sucessores, que podem representar todos os líderes da igreja e pessoas que trabalham nela, a quem foram confiados pelo Senhor os cuidados e a atenção dados a toda alma resgatada que buscar cura. Quando eu voltar, ele diz, o samaritano, né? Ele deixa pago, quando eu voltar eu te dou mais. A pessoa que representava Cristo promete claramente que voltaria, uma alusão à segunda vinda. O termo grego usado aí, quando eu voltar, só é usado no Novo Testamento em Lucas 19:15, referindo-se à parábola do Senhor, que voltaria para julgar o que as pessoas tinham feito com o dinheiro, aquela parábola dos talentos, quando o Senhor volta para ver o que foi feito com os talentos. Tá bom? Ele diz aí que, quando ele voltar, ele vai pagar. Aí a gente pode pensar, pô, mas que estranho, é como se ele tivesse deixado um cheque em branco, ó, pode gastar à vontade e depois eu pago. Se entendermos a história alegoricamente, essa promessa faz sentido, porque o samaritano, Cristo, e seu estalajadeiro, os líderes da igreja, já se conheciam e confiavam um no outro antes da promessa ser feita. Tá bom? Se agirmos como samaritano, John Welsh termina o artigo dele, estaremos unindo-nos a ele, ajudando no trabalho de levar a efeito a salvação e a vida eterna da humanidade. Eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Seção 4 de Doutrina e Convênios, com os olhos fitos na glória de Deus, ou seja, levar a efeito imortalidade e vida eterna do homem. Essa a simbologia do plano de salvação e da parábola do bom samaritano, né? Era essa que o Emerson tinha se referido. Eu mandei o artigo para vocês, trouxe uma cópia impressa também. E aí, para terminar mesmo, né? Eu sei que a gente já passou um pouquinho da hora, tá? Mas a gente tem a história de Marta e Maria. Jesus Cristo vai para essa aldeia. Provavelmente a aldeia era Betânia, que fica cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Chega lá, Marta, que é a anfitriã da festa, fica ocupada, correndo para lá e para cá, para deixar todo mundo confortável, e Maria está lá sentadinha aos pés de Cristo. Lembrando que essa era uma posição peculiar de discípulo e mestre. Então, Maria provavelmente era uma discípula de Jesus Cristo, evidenciada aí, o que contrariava as normas da época. Uma mulher não ensinava e não era discípula, não ensinava e não aprendia. Tá? No versículo 40, diz aí que Marta andava ocupada com muito serviço. A palavra para ocupada pode ser afastada, distraída, bastante atarefada. Então, esses cuidados que ela estava tendo, estava distraindo do que realmente importava. Não é que não seja importante. É tanto que no 41, o Salvador diz, Marta, Marta, andas ansiosa e afadigada com muitas coisas. São importantes, sim, tá? Mas no 42, mais uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte. Então, a palavra aí para ansiosa, isso, a qual não lhe será tirada. Disse, Marta, você tinha decisões à sua frente. Maria também, só que ela decidiu pelo melhor. Não é que não seja importante o que você estava fazendo, mas pode vir, Marta, senta também. As outras coisas vão ser cuidadas na hora devida. Fica tranquila. É isso que o Salvador promete para a gente. Tá? Às vezes, na nossa vida, a gente vai ser uma Maria ou a gente vai ser Marta. É questão da gente saber dosar. Eu estou escolhendo a melhor parte? E aí eu indico para vocês o discurso de Dallin H. Oaks, de outubro de 2007, tá? O título do discurso eu já compartilhei também com vocês, é Bom, Muito Bom e Excelente. É legal, né? Às vezes a coisa é muito boa, é importante o trabalho de Marta, mas tem trabalhos de Marias. A gente precisa estabelecer essas prioridades na nossa vida, tá bom? E essa aula que eu queria deixar hoje com vocês
Espero que vocês tenham apreciado, tá bom? E aí, se tiver qualquer dúvida, é só falar, tá bom? Obrigado mesmo, é essa aula que eu queria deixar com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.